que dirige os trabalhos dessa sessão solene, senhor senador Paulo Paim, que, constituinte como eu, ao lado de Arnaldo Faria de Sá, naquele momento histórico para a vida político-institucional brasileira, quando integrávamos, portanto, aquele grande colegiado que aqui se reunia sob a liderança do grande e extraordinário brasileiro Ulisses Guimarães. Aqui estávamos na mesa diretora Mauro Benevides, primeiro vice-presidente para substituir Ulisses nas suas eventuais ausências. Arnaldo Faria de Sá, terceiro secretário da mesa. E então o deputado Paulo Paim, constituinte que vinha do Rio Grande do Sul, trazendo consigo todos aqueles compromissos que ele assumira ao longo da campanha, sobretudo aquela bandeira que ele tem sabido empalmar com toda firmeza e com toda segurança, que é a defesa dos aposentados, para que se corrijam essas injustiças que continuam a ser praticadas em nosso país. Relembro esses fatos para destacar que, naquele primeiro momento, quando passamos a defender o salário mínimo unificado em todo o país, eu quero relembrar para os aposentados de hoje que, naquele momento, o Brasil era dividido em 4 sub-regiões. E as 4 sub-regiões espelhavam um sentimento de disparidade social entre os trabalhadores do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e aqueles que integravam as outras faixas territoriais do país. Afinal, a emenda Mauro Benevides garantiu o salário mínimo unificado a todos os trabalhadores brasileiros. E nesse momento, por um dever de justiça, eu quero homenagear o então deputado Paulo Paim e hoje senador Paulo Paim, que nesta mesma tribuna onde se reunia a Assembleia Nacional Constituinte, ele veio defender a emenda de um senador que aqui realizava o seu trabalho, participava da elaboração constituinte e trazia consigo aquele encargo maior, que era garantir no texto constitucional aquilo que eu já obtivera através de lei ordinária, garantindo, portanto, essa remuneração justa e única a todos os trabalhadores brasileiros. Portanto, quando se fala em reivindicação de aposentado, reivindicação de trabalhadores de todas as categorias, eu ainda recordo que na condição, aí não era mais de constituinte, mas na condição de presidente do Congresso Nacional, presidente que era do Senado e nessa condição presidente do Congresso Nacional. Comandei eu mesmo, senhores aposentados, comandei eu mesmo a derrubada de 2 vetos do então presidente da República. Um que atingia os funcionários e aposentados dos Correios e Telégrafos e os aposentados também dos ferroviários, já que se desejava garantir uma compensação de 5% nos salários que eles auferiam naquela ocasião, naquela oportunidade. Tem toda essa tradição de luta. E há poucos instantes dizia Paulo Paim, você se recorda que logo depois do seu discurso defendendo os aposentados brasileiros, quem se manifestou nessa tribuna e quem lhe deu apoio? Ele disse, recordo, foi você, Mauro Benevides. Isso me conforta nesse momento. Daí, essa tradição que faço questão de destacar nesse momento, ter ensejado a liderança do meu partido a vir a esta tribuna representá-lo nesta ocasião. E aqui se fazem presentes as lideranças maiores dos aposentados em nosso país, porque o PMDB tem a obrigação, por um lado, de consolidar as conquistas previdenciárias. Por outra maneira, nosso partido precisa incentivar uma reforma legal que torne mais realistas e justos os critérios de aposentadoria dos cidadãos. Essa reforma previdenciária deve ser feita de forma participativa, cuidadosa e definitiva. Iniciá-la seria a melhor homenagem que esta casa poderia prestar aos aposentados neste dia e em todos os outros do ano. O PMDB trabalha para que o Brasil avance desde já nesse campo, de modo a evitar no futuro ajustes bruscos e traumáticos quando a atual geração estiver se aposentando.
Lembramos que o direito à aposentadoria não elimina um direito ao trabalho após a aposentadoria, focada não na subsistência, e sim nas necessidades humanitárias ou espirituais. Muitas de nossas habilidades aumentam com a idade e deve ser um prazer colocá-las a serviço do país. Senhor presidente Kleber Verde, a aposentadoria é cada vez mais um período de reciclagem e reaprendizagem. E um sistema previdenciário eficaz é estratégico para os países preocupados com o valor do conhecimento. Reajustemos a situação dos aposentados e pensionistas, assegurando-lhes um padrão remuneratório humano e digno, sem a desproporção injusta da atualidade. Por isso é que votamos na Comissão de Constituição e Justiça, como destacou Arnaldo Faria de Sá, dentro desse critério, dentro dessa diretriz. E aqui nesse plenário, qualquer que seja a manifestação dos partidos políticos e da bancada, da base aliada inclusive, o meu voto pessoal se fará dentro daquela mesma decisão que, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, Arnaldo Farias e eu e todos os outros companheiros adotamos. E haveremos de fazê-lo nesse plenário, porque temos tradição de luta e haveremos de, como pressão legítima da democracia, fazer com que o Poder Executivo, representado pelo Presidente da República, atenda a esses anseios, corrija as injustiças até aqui praticadas e garantamos, portanto, aos trabalhadores e aposentados uma remuneração à altura do que eles necessitam e precisam. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Saudação a todos desde lá. Pelo PCdoB, passo a palavra ao nobre deputado Chico Lopes.